mim é uma honra estar aqui e fazia muitos anos que não estava em São Paulo e uma terra muito querida. Eu encerro esta série com um parabéns pelos 12 anos, mas gostaria de começar pelos parabéns pelos 12 anos, porque... Não, tudo bem, podemos falar um pouco mais informalmente, aliás, aproveitar a presença de Mônica, de Adolfo, de Cássio, desculpa o teu nome. Juliana, desculpa. Minha cabecinha sempre foi meia... E dizia parabéns, porque 12 anos é muito significativo. É realmente um momento de adolescência. E precisamos muito da adolescência na mediação. Precisamos muito da adolescência em todo este invernadeiro que tem se armado em volta da mediação e esta maneira de congelar e de deteriorar a mediação com a mediação judicial e com tantas questões que a gente sente muito mais como perturbação e procura realmente de perder a natureza, não? Eu pensei em começar com, digamos, já que o tema de hoje, diálogos, começar com, digamos, propostas de diálogos a respeito da mediação em diálogo com a sociedade, com a comunidade. Eu acho que há um grande erro em reduzir a mediação a um procedimento. Eu acho que a mediação tem demonstrado claramente que, quando entra no Ocidente, é reduzida a um procedimento, é occidentalizada, é judicializada. E a mediação é uma proposta social, uma proposta de convívio, é uma proposta realmente de poder se relacionar de uma maneira diferente. Eu sei que a Mônica vai nos trazer um vídeo muito interessante sobre o relacionamento nos DC, não? Depois dos celulares. Eu me surpreendi realmente aqui em São Paulo que não tem nem sequer o mínimo respeito de ocultar que estão usando o celular. Não, porque em outras cidades, ao menos, as pessoas fazem, não, van com o celular. Não, aqui diretamente olham para o celular e usam o celular assim, descaradamente. O qual acho muito positivo, porque, bom, é mais interessante o celular e a mensagem que acaba de receber do que está acontecendo, não? Então, digamos, essas questões também formam parte do respeito. Hoje se falou da inclusão como um elemento fundamental da democracia profunda. Eu acho realmente a inclusão no sentido de que não devemos estar contra estas evoluções, sino que devemos incluí-las e devemos respeitá-las e devemos ver de que maneira podemos tirar um proveito para viver melhor, não? E as comunidades, não? Depois podemos falar um pouco sobre como dialogamos entre nós mediadores, não? Mediadoras, mediadores, porque é fundamental podermos fazer permanentemente encontros como este, encontros, equipe de trabalhos, não ficar isolado, não ficar no escritório, não ficar no fórum, digamos, sair à rua, se encontrar com outros mediadores, dialogar, supervisionar, intervisionar, enfim, refletir como se fez hoje aqui, não? Como trabalhar, depois de tanto tempo, como dialogamos com os mediandos, com as mediandas? Porque até agora, de alguma forma, sempre esteve um pouco o mediador frente a, não?
E eu acho que realmente a gente cria um diálogo, cria uma comunicação onde está envolvido, incluído, involucrado, não? Envolvido, desculpa. Também um diálogo muito importante com os advogados e as advogadas, porque estamos num momento que precisamos muito de uma atualização, não? De deixar de sermos técnicos em judiciário, não? E sermos realmente promotores de encontros solidários, de encontros, de poder realmente trabalhar as questões relacionais de uma maneira pelo diálogo, não? E, por último, considero que é importante falarmos um pouco com o judiciário e com as câmaras de mediação e, fundamentalmente, falarmos com a arbitragem, não? Eu considero que a mediação deu uma parada. Nós começamos a trabalhar nos finais dos anos 80 no Brasil. 90 e poucos começamos a oficializar nosso trabalho com o IMAB. E a partir desse momento, digamos, começamos a trabalhar, a sermos procurados para sermos mediações aqui em São Paulo, em Curitiba, em Santa Catarina, enfim, em diversos, no Rio de Janeiro. E a lei de arbitragem trouxe um freio e um retorno a uma cultura impositiva e uma cultura de um terceiro que decide. E depois passamos a ser dependentes, não? E o passo anterior à arbitragem, não? Enfim, estas dependências nos matam, não? Por isso, esta adolescência é importante. Realmente assumamos a adolescência. Eu já tenho muitas adolescências na minha vida. E realmente, cada vez quero ser mais adolescente. Sim, adoleço de muitas coisas, de doenças, etc., mas de velhice, mas, digamos, adolecer no sentido de questionar para emancipar. Questionar. Ontem, o Adolfo foi muito gentil e me convidou a ir a Campinas e uma das coisas que falávamos era precisamente sobre este poder estar questionando, não? Um jovem perguntou como se fazia a cultura, não? E é uma pergunta que eu acho que não tem resposta, mas minha tentativa é questionando como vivemos, por que fazemos coisas, por que deixamos de fazê-las, por que, digamos, continuamos com tradições que estão em desuso, por que continuamos com leis que estão em desuso, com tradições, com instituições que estão em desuso. Temos que questionar, realmente questionar. Não sei se temos respostas, mas as respostas vão ir aparecendo na medida que questionemos. Se aceitamos as coisas como estão, não vamos a poder emancipar-nos. Vamos a ficarmos na dependência absoluta. Esta visão de hoje que tu relembraste agora a respeito de poder rever o passado para ressignificar o presente, para a partir de aí fazer o projeto de futuro. Isto é fundamental. Ressignificar o presente não significa seguirmos as tradições, seguirmos as formações. Digamos, não, temos que quebrar tudo isto. Temos que quebrar a mediação também, temos que quebrar. Temos que quebrar, digamos, questionar tudo. E, dessa maneira, a partir de aí, provavelmente, consigamos nos libertar destas tradições de competição e, fundamentalmente, o que eu quero apresentar muito é algo que eu estive a sofrer muito, que é a penalização do cotidiano. A gente pensa que o penal é o direito penal e que o penal é a transgressão. Não. O penal é o cotidiano para nós.
ao menos o que eu conheço de Ocidente, não sei, digamos, se há outras culturas que não têm isto, mas pode ser algumas culturas mais originárias, mas, digamos, nosso relacionamento qual é? Ela me diz uma coisa, ela é minha amiga, ela é minha mulher, o que for, me diz uma coisa, eu não gostei, eu fico bravo, e aí me vingo e castigo. Isto no cotidiano, com nossos filhos, com nossos netos. Ah, não, isso não se faz. Agora você não vai ir no cinema. Outro dia, uma senhora dizia, ah, não, meu sobrinho pediu para vir a ver um show, mas eu disse para ela, não, não vai vir, porque teu ano escolar foi ruim. O que tem a ver o ano escolar com assistir um show? Convidar os sobrinhos a assistir um show? Gente, é inhumano. É inumano. Estamos de DC que ela traz, que me parece, acho maravilhoso, depois do celular, e depois da desumanização. Realmente as invasões bárbaras são as invasões culturais que estamos recebendo. As invasões da europeização, da norte-americanização, todas estas invasões são realmente nocivas. Se pudéssemos olhar um pouco para nossos povos originários, não? Lá na Argentina temos descoberto maravilhas de organização, mapuches do sul da Argentina, de Chile, nos ensinando como fazer diálogos restaurativos, como fazer diálogos, círculos de diálogos, que são uma maravilha. Onde está minha querida, minha linda Célia? Porque e Vânia, que hoje falaram, digamos, é tão importante poder ir e não, por favor, não ocidentalizar estas coisas. Não? Enfim, eu gostaria muito poder ir não sei por que apertei algo, digamos, ir a dialogar com meus colegas. Eu acho importante despenalizar o cotidiano, poder realmente cooperar, ser solidários, como proposta com a sociedade, e realmente pensar que nós somos um procedimento de resolução de conflitos. Não somos mediação de conflitos, os conflitos não existem. Os conflitos é um invento teórico. Nós demos nome a um momento de um relacionamento que não é feliz. E hemos dado um critério de entidade existente. Então temos que apagar todas estas criações intelectuais, que são muito importantes para o estudo, para aprofundar, mas somos gente, pessoas. Não podemos sermos reduzidos a conflitos, porque se somos reduzidos a conflitos, é o mesmo que demonizar os relacionamentos e resgatar o ruim do relacionamento. Os conflitos são momentos lógicos e, aliás, existentes permanentemente no relacionamento, porque somos pessoas diferentes, porque queremos respirar o oxigênio do outro, ocupar o espaço do outro, enfim, não sabemos muito bem como pedir desculpas, não sabemos muito bem como explicar que estamos a sofrer, explicar que não gostamos, e então ficamos bravos. Precisamente a mediação é o contrário, não trabalhamos com conflitos, trabalhamos com amor entre as pessoas, trabalhamos com respeito entre as pessoas, trabalhamos com a cooperação entre as pessoas. Então, é muito importante pensarmos, mediadores, somos corresponsáveis absolutamente das decisões. Não podemos ser liberais no sentido de que é o que eles decidiram, é autocomposição. Não, gente, isso não é autocomposição. Isso é imposição de poder entre eles. O mediador e o advogado somos corresponsáveis não do que se está decidindo, de que essa decisão tenha sido realmente muito pensada, muito avaliada, com muita informação para poder tomar essas decisões e, ao mesmo tempo, haver a repercussão. Se realmente atende o que eles querem e, além de atender o que eles querem,
não está a produzir nenhum tipo de questões negativas em terceiros. A repercussão das decisões. Então, trabalhar precisamente para que a autogestão se produza, mas a autogestão real. Estas frases de hoje também, muito importantes, saber o que eu não sei, é base fundamental do mediador. O mediador deve ir a uma mediação sabendo que não sabe, porque senão vai querer dirigir, vai querer conduzir, vai querer ser o facilitador de quê? Facilitador de nada. Ele está aí porque sua presença como terceiro é a que está a permitir que as pessoas falem de outra maneira, porque ele não sabe. Então, como ele não sabe, eles têm que contar. Então, mediadores, perguntemos-nos fundamentalmente para quem trabalhamos. Não trabalhamos nem para o judiciário, nem para a paz, que são valores que realmente trabalhamos para as pessoas, trabalhamos para as comunidades. Se me sentido de para quê, realmente, para podermos implementar uma cultura de convívio diferente. Não há mediação individual, porque uma família, se vai separar o casal de uma maneira litigiosa, está produzindo um efeito na comunidade, na sociedade. Nas escolas onde vão as crianças, elas vão levar essa atenção. Onde trabalha o marido, onde trabalha a mulher, na família ampliada, vai se produzir um efeito social. Então, obrigado. Então, por isso, digamos, é fundamental pensarmos que quando estamos trabalhando com uma comunidade, estamos trabalhando com uma sociedade. Se as pessoas podem realmente dialogar, se respeitar, poder falar livremente, poder descobrir o que desejam, poder descobrir o que não sabem de si mesmos, porque isso é o que eles desejam, não porque nós induzimos. Então, isto realmente é uma transcendência social. Eu acho que há necessidades sociais em todo tipo de necessidades sociais. Desde a questão da violência, da questão do convívio entre nós, a falta enfim, de poder confiar. Se o Estado até agora tem utilizado medo por meio do poder, das forças de segurança, etc., agora o medo está em impregnar a insegurança e ter medo do vizinho. Então já estamos a viver uma situação de medo absoluto. Não somente do que resulta estranho, também do que é familiar. Então, digamos, temos necessidades imperiosas. Eu acho também que é importante que nós integremos as teorias. Não fiquemos, ou seja, quando começamos a trabalhar, éramos mais ou menos como São Paulo e Corinthians, não? E aqui, São Paulo e Corinthians são oposição. Não, bom, na oposição, na River Boca. Barcelona-Madrid, não? Então, e brigávamos por se era sistêmico, se era javardiano, se era... Gente, acabamos com isto, integremos todo o que nos apresentam, não somente desde as escolas que comercialmente têm vingado, porque em definitiva é um comércio, absolutamente, sino realmente, hoje falávamos de nosso amigo Aldo Morrone. Aldo fez uma escola de trabalho com famílias, com crianças, e temos que aprender. Nossos colegas de aqui, do lado, podem nos ensinar muito essa experiência. Temos que aprender a incorporar
não ficarmos rígidos em teorias, questionar as teorias. E sabermos que a mediação é simplesmente um estar com um interesse por conhecer aos mediandos e compreendê-los realmente. Mas não é meu interesse em conhecer que vai mover a ação. É o interesse deles de falar de determinadas coisas. O que vai me levar à pergunta está neles, não no mediador. Eu não sou um curioso, eu não sou um policial. Eu não quero descobrir a verdade. Como disse meu amigo Alexandre Moraes da Rosa, é a igreja da verdade real que tem se transformado na nossa sociedade. Não? Quem foi? Quem foi? Quem aconteceu? Quanto foi? Como foi? Não. Realmente eu acho importante que as pessoas estejam em mediação para realizar seu trabalho e eu seja realmente o disparador no sentido de que minha presença os obrigue a se explicar, a falar de si mesmos, a se apropriar de si mesmos, a se responsabilizar por si mesmos. E possa, digamos, assim como se fala de rever o futuro para poder fazer uma revisão do presente, uma interpretação do presente, digamos, eu acho que é importante fazer a comparação com os médicos. Aí uma médica falou agora, nós vamos ao médico e o médico nos escuta e utiliza seu saber para nos dar um diagnóstico. E a partir de seu saber e desse diagnóstico, ele nos dá um tratamento. Como devemos fazer para sair disto? O mediador é o contrário, ele trabalha para que as pessoas se diagnostiquem com seu saber. Ou seja, meu saber é precisamente não saber para que eles saibam. Então, digamos, o diagnóstico está dado por eles, que é a ressignificação do presente. Por isto e por isto e por isto estamos agora assim. Agora entendo. Então, que é o que não queremos para o futuro? Não queremos isto, não queremos outro. O que queremos para o futuro? Queremos isto, queremos outro. E aí marcam seu tratamento para poder sair desse diagnóstico de uma maneira salutar, de uma maneira saudável. E este é realmente o diálogo com os mediados. Com os advogados, eu acho importantíssimo respeitar. Né? Ou seja, quando eles vêm, muitas vezes, fundamentalmente, a mediação judicial, que é obrigatória, e está assim, obrigada de uma maneira tremenda, digamos, eles vão ao judiciário como donos da situação. Eles são os que têm a palavra, eles são os que têm realmente a representação. Eles falam juridiquês, que os mortais não falamos. Então, devemos respeitá-los, que quando vem a mediação, eles devem encontrar qual é o trabalho. Então, falemos com eles, façamos premediação com os advogados, demos espaço para realmente perguntar se realmente ele vê adequada a mediação, como podemos colaborar para que seus clientes realmente tenham um bom trabalho, de que forma podemos trabalhar juntos, se haja conveniente ou não. E que realmente é importante que ele passe informação para seus clientes, que primeiro trabalhe com eles para dizer, digamos, como preparar-se para a mediação, depois, digamos, poder receber informação e, por último, poder auxiliá-los a fazer uma revisão do que estão decidindo, não desde a norma. Porque esta é uma coisa tremenda, que é a normatividade está matando a realidade. Então, estamos preferindo que inscrever a alguém que nasceu como primeira coisa, em vez de tomar que o importante é que nasceu.
Então, o vital é o importante. Depois vem o formalismo do registro. E para isto, devemos respeitar que a mediação vai produzir um trabalho e que esse trabalho vai ter que ser traduzido para ser formalizado. Mas não formalicemos a mediação, não exijamos aos participantes da mediação que façam acordos judiciais, porque é um absurdo, porque a vida não é judicial, nem é psicológica, nem é sociológica, nem é antropológica. A vida é a vida. Então, sejamos realmente pessoas, trabalhando com pessoas, para que com suas palavras possam dizer o que queiram dizer e como queiram dizer, e possam decidir como querem viver, e possam realmente entender que são capazes de fazê-lo. Então, o advogado deve, depois de feito o acordo da mediação, verbal, escrito, o que for, a mediação informal, ele deve passar isso à formalidade, se é necessário. Nem todo deve ser homologado. Claro, bom, as leis marcam outra coisa e devemos aceitá-las, não? Mas respeito, não? Com o judiciário, digamos, é fundamental, digamos, eu não vou dizer o juiz o que deve fazer. Aliás, acho que os juízes que se excedem de juízes não estão a cumprir sua função, não? Então, digamos, muitas vezes, muitos queridos colegas que são juízes dizem: eu quero realmente poder fazer as perguntas para conhecer as motivações, os reais interesses. Não, um momento, o mediador tem confidencialidade. Então eu digo: fale, que vai ser todo mantido aqui. Você não tem confidencialidade, você tem que ter cuidado com o que vai deixar na minha frente. Cuidado, que todo pode ser tomado na sua contra. Então, digamos, juiz é juiz, mediador é mediador, eles que não entrem na nossa mediação, que nos digam como devemos trabalhar, quanto tempo devemos trabalhar, o que devemos fazer, que não nos passem protocolos, que os protocolos existam, ok? A César o que é de César. Deixemos para eles, querem fazer protocolos, façam protocolos. Mas quando eu fecho a porta, a mediação é nossa. E aí, olha, por mais que estejam espionando, é nossa a mediação. Façamos o que nós consideramos que é mediação. E atenção, quando estou dizendo mediação, estou falando de círculos restaurativos, de mediação restaurativa. Não há mediação que não seja restaurativa. Todo vínculo deve ser restaurado, toda mágoa deve ser reparada. Então, a mediação é restaurativa. Então, a mediação, múltiplas partes, o círculo, digamos, são técnicas que podem modificar, mas a teoria, a base é a mesma. E atenção com isto do monopólio do julgamento. Devemos conviver, e se o judiciário quer oferecer mediação, que ofereça como outro serviço diferente ao julgamento, não dentro do julgamento. Se alguém quer interromper um julgamento para as pessoas irem à mediação, ok, não há nenhum problema, como um funcionamento paralelo, mas não como parte do julgamento. Julgamento é uma coisa, é impositivo, é uma cultura, é briga, é oposição, chegar a soluções pelo enfrentamento. Mediação é outra coisa. E por último, digamos, as câmaras, eu diria, por favor, chega de que sejam câmaras de mediação e arbitragem. Acho maravilhoso que sejam árbitros, maravilhoso. Respeito muito os árbitros. Mas, por favor, os que somos mediadores e vamos fazer mediação, e não como etapa anterior. Então, digamos, este assunto de procurar a conciliação antes da sentença arbitral. E então, por isso digo, parabéns, Foname, 12 anos, vamos questionar, vamos a virar
adolescente realmente questionando as tradições, questionando o que nossos pais fizeram, questionando o que nós mesmos fizemos e fazemos. Obrigado. Olha, vamos. Tá ótimo. Bom, fica difícil continuar depois dessa fala aqui, mas vamos tentar. Acho que primeiro tem que agradecer o FONAME, na pessoa tanto da querida Juliana quanto do Cássio, pela honra de estar nesse painel, de estar com vocês e estar com o Vesula, com quem eu dei os primeiros passos da mediação e até hoje reverencio e continuo a admirar pelo pensamento e, sobretudo, pela coerência em termos de evolução da própria mediação. E também, ao lado da Mônica, que conheci faz muito tempo, né, Mônica? E que, obrigado. E que com ela a gente vem trocando, e lembro de um evento que tivemos há alguns anos atrás, e que hoje eu vejo que é uma realidade, foi justamente falar sobre mediação no Conselho Regional de Psicologia, a convite da Ana Lúcia, e que para nós foi para mim foi um grande desafio, porque diante de vários psicólogos, um advogado, sobretudo sem cabelo, falar sobre mediação de um método, de um instrumento que eles não conheciam, ou que eles estavam estudando com a Ana e com a Fabiana, para mim foi um desafio enorme, e depois estar na própria Câmara, acho que fazemos um pouco da história, né? E acho que com esse desafio, acho que cumprimentar o FONAME pelos 12 anos. Acho que quando ele foi gestado, acho que talvez a Célia no início tenha comentado, quando ele foi pensado, nós não imaginávamos aonde iríamos. A ideia era uma troca de profissionais, de instituições inicialmente, né, que pensassem nas boas práticas, pensassem no aperfeiçoamento naquela época. E o Cássio lembra, acho que talvez Juliana não, mas Vânia deve lembrar, várias pessoas que estão aqui, onde nós construímos o que nós consideramos como formação mínima para o mediador, que já existia por parte do CONIMA, já desde 98, do Congresso no Paraná, no IMAB, e que foi o grande norteador, e que a gente, quer queira, quer não, foi um movimento justamente para o movimento que está com a Resolução 125, acho que todos, pena que o professor Cazu não está aqui, mas sabem que foi gestado no FONAME, a 125, não era o ideal para nós, porque quando vimos o programa, falamos, pelo amor de Deus, é muito pouco, mas era o que foi possível, né? Acho que vocês devem lembrar. Então, fico muito feliz de estar aqui e comemorar os 12 anos, porque, como diz o Juan, a adolescência deve ser vivida, né? E acho que todos nós já fomos adolescentes, sabemos o quanto é um momento único na nossa vida, onde, como bem li com o Vesula e aprendi com vários psicólogos, nós não somos adultos e nem somos crianças, não sabemos o que somos, mas somos. E eu acho que isso confunde um pouco até com a mediação, né, penso eu. Falar depois do Vesula para mim, um grande desafio, uma dificuldade, porque coincido em muitos pontos com ele, e acho que um ponto fundamental que você trouxe recentemente, porque tive com ele ontem, desculpa, Juliana, a questão de pensar por que do conflito, o que é o conflito, né? Eu acho que isso é uma pergunta que deve ser feita,
E isso me remete a um questionamento meu, que veio do estudo da psicologia. A Vânia contribuiu muito com isso, a pensar se o conflito é resultante da comunicação ou se a comunicação é resultante do conflito. Até hoje eu não tenho uma resposta para isso, porque está tudo tão interligado, e uma cresce mais que o outro, enfim, tem uma perspectiva que ainda fico na palavra conflito. E aí automaticamente me vem um outro objeto de estudo que acho que nós mediadores e a mediação propõem isso, e acho que este evento marca muito bem. Vocês foram muito felizes no programa ao apontar metodologias ou prática, como disse, não lembro o nome dela, do primeiro painel da manhã. A Lourdes. Achei brilhante, e isso eu acho que é a essência da mediação. A mediação é uma prática que foi construída a teoria, e aí, nesse sentido, acho que é importante o que você está falando. E sem a prática, que deve ser contínua, e o estudo que deve acompanhar permanentemente, ser revisitado e ser revisto, isso promove uma oxigenação e promove, eu acho que, no nosso modo de entender, uma evolução. E eu acho que o FONAME tem essa cara. E acho que vocês foram muito felizes ao trazerem metodologias ou práticas, o que seja, com outros autores que não conhecem mediação, alguns deles não conheciam mediação, e o quanto isso tem identidade com elementos que a gente trabalha no contexto da mediação. E é interessante porque tem origens diferentes, né? E vem de saberes diferentes, e aí uma outra coisa que cada vez mais que a gente convive com a psicologia, mais a gente admira, porque com os psicólogos a gente aprende de que lugar você está falando. E isso é uma pergunta fantástica, porque tem uma origem, tem um histórico anterior que te orienta justamente o que você está falando, Juan, que é a linguagem. E eu acho que a mediação tem uma linguagem própria. E eu acho que o elemento da linguagem é tentar entender claramente o sentido das palavras. E como nós trabalhamos o diálogo, o sentido de uma palavra é expressado por uma pessoa, nunca vai ser alcançado 100% pela outra pessoa que escuta, por mais aberta que ela seja. Então, eu acho que isto é um objeto de estudo nosso que tem que ser permanente, porque, por exemplo, o saber que eu não sei é fantástico, mas a gente só começa a perceber que não sabe a partir do momento que tem um componente de conhecimento mínimo, de que traz esse não saber. E isso me reporta, por exemplo, alguns autores, e aí vem até autores do direito, até direito tributário. O admiro, não o conheço pessoalmente, mas Dr. Paulo Barros de Carvalho fala claramente: se existe um conhecimento ou um apontar de que não conhece, é porque já tem esse conhecimento. Então, tudo isso tem a ver o quê? Com a perspectiva da própria mediação, porque a gente entra num contexto de desconhecimento de um universo que não é nosso, e esse é o cuidado que a gente tem que ter. O universo que não é nosso, que qualquer movimento que a gente faça interfere. Interfere, sobretudo, e o cuidado que a gente tem, no meu modo de entender hoje, que é fundamental, é pensar em não direcionar as pessoas, porque o direcionamento vem para um olhar de um princípio, de uma lógica, de uma perspectiva que, para mim, é confortável. E eu sempre brinco, para quem, acho que a maioria da área de família aqui conhece muito bem, nós todos, ao mediar famílias, somos família. E o meu conceito de família é totalmente diferente do conceito dos meus mediados. Jamais vai ser o mesmo. A minha história é outra, não é deles. Então, isso jamais deve ser confundido e deve ser permanentemente visto e revisto por nós, mediadores. Então, acho fantástico esse evento aqui que vocês trouxeram. Acho que devemos fazer
tantos outros, por exemplo, o primeiro grande evento que eu lembro foi os de 10 anos, que foi na PUC, que nós iria ser repetido aqui, né? Queria ser repetido lá, desculpa, mas não foi possível, mas tivemos uma oportunidade de estar numa plateia até maior. Parabéns. Que venham todos os anos, que venham mais anos, que venham mais 12 anos, que isso continue, porque é isto que move. E acho que o nosso papel, neste momento, e aí fico muito contente de estar uma advogada aqui, futuramente, um público desse vão ser os usuários. Isso eu não tenho dúvida. Neste momento, acho que ainda estamos no momento de formação, da construção, para que as pessoas possam trazer, como foi colocado ontem, que o Juan lembrou, a construção da cultura. Todos aqui estão construindo a cultura. É neste momento que as instituições como o FONAME são fundamentais, que trazem parâmetros do que significa o ideal dentro da lógica da mediação, dentro dos princípios da mediação. Então, fico muito contente de estar aqui com vocês, compartilhar isso, e sentir que cada vez mais a gente está evoluindo, e cada vez mais a gente está crescendo. E uma coisa que eu vinha falando desde o início, hoje a gente tem muito uma cara de São Paulo, fiquei muito contente, esqueci teu nome, Érica. Eu fiquei muito contente com a Érica quando me vi de Fortaleza. Que venham mais Fortalezas, que venham mais rios. Pois é. Que estejam sempre aqui, porque o FONAME é nacional. Esse é o nosso desafio, que esse movimento seja nacional, para que haja a construção do que efetivamente a gente procura e pretende com a mediação e, sobretudo, com o FONAME. Obrigado, gente. Bom, a ver se chegamos a nosso... Eu pensei o seguinte, eu sou a última dos últimos 10 minutos de um dia inteiro. Quem vai ter paciência para mais? Mais teoria, mais academia. Então, eu vou ver se funciona o áudio, por favor, e o vídeo. E eu trouxe umas pérolas aí para deixar com vocês. Não vou falar muito, porque depois de 2 pessoas e de todo um dia de gente maravilhosa falando, eu acho que vocês podem levar imagens, não somente falas. Então, isso, diálogos em tempos de celular. AC significa antes do celular. Vamos lá. Eu vou abrir para vocês, se tiverem alguma pergunta para fazer aqui para os palestrantes, fiquem à vontade, a gente tem ainda um tempinho. Cláudia. Está funcionando, Martinho? Na verdade, eu não vou provocar, eu juro, professor Vozula. Viu, Fernanda? Sem provocação. Eu vim, na verdade, agradecer. E agradecer uma fala do professor Vezula, que eu gosto muito. Primeiro, tirar a ideia de que mediação é uma prima pobre, ou, de algum modo, é um patamar abaixo, não está horizontalmente na mesma posição da arbitragem. É preciso que nós tenhamos essa consciência. Ainda outro dia, num evento na Sociedade Rural Brasileira, a minha fala foi nesse sentido. Eu fui para ouvir falar de mediação e só ouvi falar de arbitragem, né? Inclusive, falado por pessoas que são, teoricamente, de instituições ligadas à mediação, e que simplesmente se limitaram a me dizer depois, no privado, o seguinte: ora, a gente tem que ter paciência, estamos engatinhando. Eu falei, eu quero ver a criança andar, porque o senhor, há 5 anos, me fala que a criança engatinha. Essa criança tem um problema. É um fato. Pois é. Então, está errado. E a segunda coisa que eu gosto muito, especialmente no Brasil, em que nós estamos acostumados a ter, e aí os que me conhecem sabem que eu tenho esta restrição violenta à nossa Constituição, a qual eu denomino retalhão, né, porque ela cabe tudo, de qualquer coisa, a qualquer momento, né, é que ela
já é lógico, ela é produto disso também. Ela faz com que o brasileiro, que tem o hábito de achar que tem todos os direitos e nenhuma obrigação, tem também este direito de ser tutelado pelo judiciário. Então, quando a mediação chama as partes à responsabilidade e chama a advocacia à responsabilidade, quando ela fala para o advogado, você não é só um litigador, você é um parceiro do seu cliente, e venha, ela encontra um obstáculo. E é isso que a mediação se propõe, e é daí que vem a grande resistência dela, e estamos aqui num ambiente que deveria estar com muitos advogados, e os advogados não chegam. Ontem eu ainda falava com uma amiga que me ligou, porque terá 2 mediações marcadas no João Mendes, e ela estava assim, não, porque a audiência de mediação, eu falei, eu vou te ensinar a primeira palavra, você vai a uma sessão, e você vai sair da sessão, porque a conversa que o mediador terá com o seu cliente não é a conversa que você tem. Ele não quer saber de processo, ele não quer saber de problema processual, ele quer saber de acolhimento. E você será, sim, chamada para poder fazer, acaso tenha um acordo, escrever o acordo. Mas você não é a dona desse processo. Esse processo, olha que surpresa, é dos seus clientes, mas não é seu. Então, mude este foco. E hoje ainda já mandei mais 3 ou 4 mensagens para ela. Está preparada para amanhã? A primeira vai ser amanhã. Cuidou disso, cuidou daquilo, esquece tudo que você... Não prepare o seu cliente para uma audiência de mediação. Isso não é uma guerra. O cliente sabe da necessidade deles. E aqui eu conto uma coisa que talvez muitos dos senhores já tenham feito, porque aqui tem mais mediador do que advogado, inclusive, e aí enquipeça alguns serem advogados, que é muito curioso. Eu, por uma coincidência do destino, trabalhei com uma pessoa da qual eu não guardo grandes boas lembranças, mas cheguei no meu lugar de prestar o meu serviço, lá estava uma advogada, que eu também não conhecia, e eu olhei para as partes, pedi a essa moça gentilmente que deixasse os clientes ir para outra parte, e para o outro advogado, que o outro advogado prontamente atendeu, ela ficou sem graça e saiu também. Eu olhei para as partes e falei para eles, eu acho que vocês precisam é conversar, não é isso? Eu não posso sair da sala, mas eu não vou abrir a boca. Eles simplesmente, em 2 segundos, agradeceram a possibilidade de conversar sem a interface belicosa do advogado, que eu compreendo, foi educado para isso, mas precisa mudar o paradigma. Se acertaram, resolveram o problema. Aí, depois, eu vi o papel, que era do colega com quem eu tinha trabalhado, falei, ele não vai dormir por 1 mês, né? Porque, como chegaram aqui e fizeram um acordo? Sem intervenção de ninguém. É preciso que a advocacia ouça as partes, porque e não é para ouvir o mediador, é ouvir o que querem dizer os seus clientes, com responsabilidade, fazer com que os seus clientes assumam a sua própria vida. Muito bem. Cláudia, eu só queria fazer um contraponto, eu pedi para me autorizarem. Eu concordo contigo a respeito das câmaras, e aí a leitura que eu faço e aí é uma leitura minha muito particular, então você dá um devido desconto. Porque como eu transito pelo menos as que estão à frente, vamos assim, a elite, podemos dizer, elas têm feito um grande esforço de divulgação da mediação. Tá? Tanto é que, por exemplo, se você for olhar as top de linha, todas elas têm um conselho de arbitragem e um conselho de mediação, e que conversam, mas são membros totalmente diferentes um do outro. E cada uma trabalha num contexto, por exemplo, no contexto da arbitragem, estamos vivenciando uma consolidação, que é a continuidade da consolidação que já está. No contexto da mediação, ainda estamos no momento de divulgação. Tá? Então, elas têm se dedicado a isso, mas estou falando as que são tops de linha. Então, você está falando de uma instituição que está nascendo, eventualmente. Então, essa necessariamente precisa ter este olhar, e aí o convite que a gente faz é trabalhe de forma distinta, porque são dois contextos totalmente diferentes, 2 processos totalmente diferentes, e que isto é uma realidade brasileira. Então, por exemplo, para quem esteve, quando nós comemoramos 25 anos, o professor Cazu foi muito claro, devemos separar a mediação da arbitragem.
Mas a realidade brasileira, isso sempre foi junto, dentro do que o Juan colocou. Tá? E quando ele fala separação, e acho que eu leio da mesma forma com relação ao que o Juan está comentando, ele não fala no divórcio, fala que cada um com sua expertise, que eu acho que nós, mediadores, devemos sempre estar preservando, porque nós não queremos dizer não a eles, e muito menos queremos que eles falem não a nós. Né? Mas aí, nesse contexto que eu te digo, está certíssimo, mas cuidado, não coloque, porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre proponho, e quem me conhece sabe, eu tenho medo já da generalização, porque na generalização, e isso eu acho que o mediador jamais deve fazer, porque você coloca todo mundo no mesmo saco, e não é todo mundo no mesmo saco. A maioria é uma forma de generalização. Quer falar? Claudinha, obrigada. Sim. Alguém mais quer falar? Eu queria só... Por causa do tempo, né? Eu ia estar preocupada com o tempo para a gente Tá bom. ficar atento, porque... Ninguém mais quer falar. Alguém deseja? Ninguém mais, bem afirmativamente, ninguém mais quer falar, né? Eu queria... Ai, quer. Não teve jeito, Ju. Eu Queria que ele usei- pusesse, para a gente ficar apreciando a paisagem, o último slide, porque ele está muito em sincronicidade com o que foi dito aqui, como que a gente vai embora daqui. É o da florzinha. É o último mesmo. Aí. Está muito em sincronicidade com a ideia do pólen, porque eu vou parafrasear a Marilene Grandesso, que ela fala que as boas conversas elas não acabam, elas não terminam, elas são interrompidas. E eu acho que a gente está sendo provocado a continuar conversando por muito mais tempo, né? Mas enquanto eu vou passar para vocês falarem, mas para a gente ficar apreciando aí essa ideia de como a gente vai sair daqui, levando as ideias que a gente foi fazendo durante o dia, pensando, refletindo, e elas vão reverberar, vão ressoar ainda em nós por alguns dias, né? Eu só tenho a agradecer, eu achei ótimo o encontro. Além do que eu estou levando, às vezes eu me senti como um menino na delegacia, assim, com uma fome de voltar a atuar na mediação, que eu dei um tempo, e eu saio daqui com essa vontade de me integrar de novo, ir às reuniões do FONAME, e parabéns para todos, os encontros aqui foram ótimos, eu estou saindo super aquecida desse encontro, com vontade de continuar conversando. Eu, mais uma vez, quero agradecer a presença da Mônica, do Adolfo, do professor Vezula. O professor Vezula sempre inspira a gente. Eu lembro do texto do ser mediador, que até o senhor colocou aqui hoje um pouquinho daquele momento. Né, vamos vender o quê para o cliente? Senão, ele espera o quê do mediador? Né? E isso me inspira realmente muito a pensar nesse papel que a gente está colocando adiante. E eu convido a todos, já que somos adolescentes, vamos continuar adolescentes por alguns anos, que venham ser rebeldes conosco, participem do FONAME, vamos todos nessa cruzada de levar a mediação para todos. Muito obrigado, tenham um bom dia.